Número 6. Glúten. Sabe o pão, o biscoito, o macarrão? Essas delícias, todas elas têm algo em comum: o glúten. Desde a época bíblica até hoje, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%, devido a processos transgênicos para fazer o trigo produzir mais na plantação. Hoje um pé de trigo produz muito mais do que produzia há 50 anos atrás. Segundo os nutrólogos, o nosso organismo não está preparado para enfrentar essa concentração tão alta de glúten. O glúten pode causar muitos transtornos, como dor de cabeça, prejudicar a digestão, engordar, e tem até profissionais relacionando o glúten a uma piora nas crises de asma em pacientes que já sofreram deste mal. Quem tem hipersensibilidade ao glúten pode ter dores no estômago, inchaço, náuseas, diarreia, distensão abdominal, dores no abdômen extraintestinais, anemia, depressão, constipação, enxaqueca, confusão mental, dores nas articulações e nos músculos e infertilidade, e muito mais. Muitas vezes você tem algum desses sintomas e é só cortar o pão, a bolacha, os produtos à base de trigo que seu problema desaparece. Número 5. Açúcar refinado. Presente em quase tudo o que comemos, ele está, o açúcar. Temos os açúcares dos carboidratos, das frutas e a sacarose, e é o famoso açúcar da cana. O problema é que para chegar à sua mesa branquinho, ele passa por vários processos industriais e perde quase todos os seus nutrientes, minerais, ficando apenas a glicose. Ou seja, você consome um alimento que é vazio nutricionalmente. O açúcar ainda causa envelhecimento precoce da pele, letargia e vicia mais que a própria cocaína. Por isso é tão difícil tirar o açúcar da nossa vida. Prefira o açúcar demerara ou o mascavo, porque depois do processo de produção, eles ainda conseguem manter as propriedades como vitaminas e minerais: cálcio, ferro, magnésio, vitamina B3, vitamina B5 e B6. Lembre-se, quanto mais escuro o açúcar, mais propriedade ele ainda tem. Se for usar adoçante, use o stevia. O adoçante stevia é um adoçante natural feito à base de uma planta medicinal chamada stevia, que possui propriedades adoçantes. Ele pode ser utilizado para substituir o açúcar em bebidas frias, quentes e receitas culinárias, pois até o momento não tem nenhuma comprovação que faça mal. Já os outros adoçantes, como aspartame, frutose, manitol, sacarina, sacarose, todos eles fazem extremo mal à sua saúde. Número 4. Óleos vegetais. Sabe aquele óleo de cozinha vegetal que você compra no supermercado? Seja óleo de soja ou até mesmo canola? Pois é, esses óleos passam por um processo de hidrogenação parcial, que faz com que virem gordura trans. Segundo os nutrólogos, sem esse processo de hidrogenação, o óleo estaria rançoso em 10 dias nas glândulas do supermercado. Além disso, tem a oxidação. Óleo, ar e luz são inimigos. Quando a luz bate no óleo, ele oxida. Mas qual óleo devo consumir? Sua avó cozinhava com óleo de porco e ela tinha muita saúde. Convenceram o mundo que o óleo vegetal é melhor que o óleo animal, e isso não é verdade. Os óleos vegetais foram inseridos no mercado no ano de 1911. O primeiro infarto do miocárdio, ou coração, foi registrado no ano de 1925. Antes de 1911, não existia infarto do miocárdio registrado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 1930, 19 anos depois, morreram 3.000 pessoas de infarto. Em 1960, morreram nos Estados Unidos 300.000 pessoas de infarto. O que de diferente aconteceu é que colocou-se no mercado os óleos insaturados, ou óleos vegetais. Ou seja, a doença apareceu 15 a 20 anos após o uso desses tipos de óleos. O melhor óleo do mercado para cozinhar sua comida com segurança é o óleo de coco, que mesmo usado no preparo de frituras não se transforma em gordura trans. A banha de porco também é uma boa pedida, embora muitas pessoas não gostem do gosto. Você também pode fazer o uso de óleos vegetais, como por exemplo o azeite de oliva, mas lembre-se, nunca frite com azeite de oliva, porque ele se transforma em gordura trans.
Para adulterar as propriedades do azeite, que provém da azeitona, é preciso que o calor exceda os 210 graus Celsius. Nessa temperatura, o azeite começa a queimar o famoso ponto de fumaça. Com isso, a gordura se decompõe em elementos nocivos, ou seja, começa a sofrer saturação. Número 3. Sorvete. Também gosto, mas o sorvete é uma sobremesa refrescante e viciante, mas também é um grande vilão alimentício. Essas delícias trazem na sua essência a combinação perigosa de altos índices de açúcar refinado com a temida gordura trans. Vale lembrar que a gordura trans é um antinutriente, então além dela não nutrir o corpo, os antinutrientes roubam nutrientes e comprometem o bom funcionamento de enzimas no organismo. Tome cuidado com os alimentos que possuem gordura trans. Exemplo: sorvetes, batata congelada, salgadinhos, chips, donuts, margarinas sólidas ou cremosas, cremes vegetais, massas industrializadas de bolos e tortas, cookies, biscoitos recheados ou amanteigados, pipoca de micro-ondas, entre outros. Lembre-se, além de não te fornecer benefício, ainda tira os que você já tem. Então tire-os de sua vida ou coma só de vez em quando. Número 2. Embutidos. Alerta para os embutidos como salsicha, linguiça, mortadela, etc. Para conservar esses alimentos, a indústria usa substância como nitrato, que no estômago se transformam em nitritos, que por sua vez viram nitrosaminas, substâncias altamente cancerígenas. Além disso, os embutidos contêm conservantes e substâncias químicas para melhorar o sabor, que são péssimas para a sua saúde. O uso exagerado de embutido está relacionado com a incidência de câncer. Na realidade, nós vamos aos supermercados, compramos mensalmente os nossos venenos, levamos eles para casa e comemos. Agora, o pior alimento do mundo. Número 1. Refrigerante. Os nutrólogos dizem que parar de beber refrigerante é uma das decisões mais importantes que você pode tomar para preservar a sua saúde. O refrigerante, além de ter níveis elevados de açúcar refinado, provoca um desequilíbrio no pH do seu sangue, pois ele contém uma série de substâncias químicas que fazem extremo mal ao seu organismo. Para você ter uma ideia, o pH de um refrigerante é em torno de 2,5. O pH da água, considerada boa, é de 8 a 14, sendo 14 a água mais pura que existe. O pH do ácido sulfúrico é 1, que quer dizer que basicamente você estará quase tomando ácido, e isso no organismo tem um impacto tremendamente ruim. Sendo que seu corpo é 75% água, quando você toma um copo de refrigerante, você precisaria tomar 32 copos de água da boa só para correr atrás do prejuízo e equilibrar o pH do seu sangue. O refrigerante zero é pior ainda. Entre duas escolhas ruins, o refrigerante normal é menos pior que o zero. Para chegar ao zero, o refrigerante recebe no mínimo 18 substâncias químicas que não são benéficas ao organismo e causam câncer. Pessoas em todos os lugares, hoje em dia, estão morrendo de câncer e nunca dizem de onde veio. Tá aí as respostas. Você está sendo envenenado diariamente e não sabe disso. Se puder, pelo menos evite ao máximo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário.